Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Alô Brasil Agro. Eu sou Aloísio, sou zootecnista e continuando nossa série sobre alimentação para gado de leite. Hoje eu vou estar falando de resíduos de frutas que podem ser utilizados não só para gado de leite, mas também para gado de corte, tá certo? Então, o valor nutritivo de vários subprodutos do processamento de frutas no Brasil é muito interessante. Por quê? Porque esses resíduos, esses subprodutos, têm valor nutritivo e alto valor nutritivo, ainda mais que o Brasil é um dos principais polos de produção de frutas e que muito desse produto é perdido. E essa sua utilização é muito importante. Além de evitar desperdício, também propicia uma melhora em desempenho na produção do seu leite ou no ganho de peso do seu rebanho. Então, o Brasil apresenta um grande potencial para a criação de diversas espécies animais, né? Que estão inseridos ruminantes. E esses animais são capazes de transformar produtos vegetais em carne, leite, pele, lã, que são produtos muito competitivos, né? Muita gente pede e busca e a custos competitivos quando esse animal é bem manejado. O sistema de criação de ruminantes normalmente se baseia em sistemas de produção a pasto, em sua maioria, né, que é constituído pela vegetação nativa ou forrageira, gramíneas. A utilização de diferentes alternativas de alimentos para suprir a deficiência do pasto é muito comum. E entre essas alternativas, a gente pensa muito em grãos, né? Cereais como milho, milheto, sorgo. Entretanto, o uso de subprodutos do processamento de frutas, especialmente, né, que a gente vem tendo esse avanço da fruticultura no país, e aliado a esse avanço de áreas, né, ao incremento do sistema de irrigação, vem levando o barateamento dos custos de produção. E a utilização desse subproduto pode diminuir o custo de produção de alimentação dos rebanhos. Isso que é muito interessante, já que a alimentação do rebanho equivale a 70% do custo de produção. Dentro dos níveis apropriados, esses subprodutos podem substituir os alimentos forrageiros e mesmo os alimentos concentrados tradicionais, como milho e farelo de soja. Então, o processamento de algumas frutas possibilita, né, que melhore essa fração nutritiva. Então, quando a gente olha na região do Nordeste, a gente pode observar o cultivo de uma ampla variedade de espécies de frutas tropicais. E nessas espécies a gente tem destaque como abacaxi, abacate, caju, mamão, manga, maracujá, acerola e goiaba, que existem os subprodutos, né? Que como consequência há um grande número de agroindústrias instaladas na região que beneficiam essas frutas, fazendo com que aumente a produção de subprodutos agroindustriais que podem ser aproveitados na dieta de pequenos ruminantes. Quando a gente observa ali no Vale de São Francisco, né, Juazeiro, Petrolina, a gente tem bastante fazendas, propriedades que fazem a fruticultura. Então, quando a gente pensa no processamento do fruto do abacaxi, né, que é que se constitui, né, esse subproduto? A casca, a coroa, broto, o miolo e polpa, né? E essas constituintes podem ser desidratados, né, que vão originar o farelo de abacaxi. E boa parte da planta, né, 72%, corresponde a folha, caule e raiz. São pouco aproveitadas, mesmo tendo um bom potencial forrageiro. Quando a gente vai olhar o caju, né, o Brasil é um dos principais produtores, a comercialização da amêndoa e do líquido da castanha de caju, que é empregado na indústria de plástico, verniz, isolante, inseticida, é muito utilizado, né? Então, a gente tem uma extração desse subproduto e
A castanha é o verdadeiro fruto, que contém no seu interior amêndoa. Então, quando a gente come ali a castanha do caju, a gente não está comendo a castanha, está comendo a amêndoa. E a gente tem um pseudofruto, né? Que é o pedúnculo, que de fato é a carne ali do caju. O bagaço oriundo da extração do suco pode ser utilizado na alimentação de ruminantes. Isso é muito legal. O pendúnculo, né, que é o fruto do caju, a carne, é um alimento energético rico em ferro, vitaminas e com alto teor de proteína bruta, podendo ser utilizado na alimentação de ruminantes. Como a gente pode observar, interessante, que o caju, como a maioria das frutas tropicais, são produzidas no Nordeste. E quando a gente observa, o Nordeste é um local que sofre muito com a falta de chuva. Principalmente ali, quando a gente tem um período seco, a gente tem um problema de falta de forragem, de alimentação. Então, a utilização desses subprodutos é interessante nesse caso. Além de você ter um alimento super nutritivo e de baixo custo. E o caju é interessante que ele produz bastante, a gente começa toda essa cadeia, né, esse processo da retirada do caju e processamento no período da estiagem. Isso é mais interessante ainda, né? Então, você que é produtor ou produtora, fica atento a isso, certo? Então, quando a gente olha o mamão, o Brasil é um dos principais produtores de mamão. E é uma fruta que tem um alto potencial forrageiro para dietas ruminantes. E um dos principais problemas na produção do mamão são as perdas na fase pós-colheita, que pode chegar a 40% do volume total produzido. E a composição do mamão, né, do farelo do mamão desidratado, a gente tem 93% de matéria seca, 13% de proteína bruta, 1,5%, quase 1,6% de fibra bruta, 0,72% de cálcio e 0,88% de fósforo. Quando a gente olha a manga é uma fruta que está no Brasil todo, né? Está disseminada em todo o Brasil. E o Nordeste é um dos maiores produtores, né? E quando a gente observa também o estado da Bahia, com quase 50%. O subproduto do processamento da manga, a gente encontra a casca e o caroço, que corresponde a 40% a 60% da fruta. E é utilizado na elaboração de silagem de capim-elefante, né, para alimentação de bovinos, que apresentam uma boa fonte nutricional de baixo custo. E quando a gente olha o farelo de semente da casca da manga, é interessante porque a gente encontra 9,92% de matéria seca, 3,8% de proteína bruta, 37% de FDN, 21% de FDA. Quando a gente vem e observa o processamento da goiaba, que a goiaba é muito utilizada na produção de doce, suco, compota, que gera a produção de sementes puras, semente mais fruto descartado, semente mais o purê, né, do fruto descartado, gerando um número, né, uma série de subprodutos. E quando a gente observa a composição desse subproduto, a gente encontra 86% de matéria seca, quase 8,5% de proteína bruta, 73% de FDN e 54% de FDA. O Brasil é um dos principais, né, exportadores de mamão. Antes o Brasil importava muito, hoje é um dos principais exportadores, sendo, mais uma vez, a região Nordeste responsável pela maior parte da produção. O subproduto da produção do melão, é a polpa. É composto basicamente por casca, semente e bagaço, que é oriundo da prensagem para extração desse suco. Quantidade de 8 a 10% de frutos são refugados da comercialização interna e externa e que podem ser logo destinados para alimentação animal. A composição do subproduto do melão é a seguinte: 84,5% de matéria seca, 17% de proteína bruta,
quase 56% de FDN, quase 50% de FDA. Quando a gente observa que o aumento, né, do consumo de corantes naturais tem impulsionando o plantio de urucum. O subproduto, né, da semente do urucum, que permite com que ofereça corante, né? E a composição bromatológica da semente do urucum é de 88% de matéria seca, 3% de proteína bruta e 16% de fibra bruta. Então, como a gente pode observar, a utilização, né, desses subprodutos da indústria da fruta vem facilitando e podendo melhorar, lógico, a nutrição. Algumas fazendas, algumas produções já oferecem, e para quem está começando é muito interessante. Se o senhor ou a senhora mora ali em uma região que tenha produção de fruta, processamento, é interessante, porque o senhor pode até conseguir de graça esse subproduto. Já que a indústria não tem o que fazer, ela entrega de graça para não ter que armazenar ou jogar fora, porque tudo tem um custo. E quando a gente olha aqui agora a bananeira, né, que é presente também em toda a região do Brasil, que a gente tem vários produtos, como o pseudocaule, o coração, as folhas, as frutas que são descartadas e que podem ser amplamente utilizadas com recursos forrageiros. Os subprodutos da cultura da banana apresenta relevante importância na alimentação de ruminantes por possuir a maioria dos nutrientes que os ruminantes, né, necessitam. Isso tudo em uma planta só. Isso é muito legal. Então, gente, é isso. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando mais aprofundado sobre o assunto, sobre dietas, utilizando essas frutas e a forma de utilização, tá certo? Então é isso, se inscreve no canal, curte, comenta e até mais.